Graça e paz a todos. Peço que os irmãos abram a palavra em Apocalipse. Opa. Apocalipse capítulo 14. Versículo 14 em diante. Apocalipse 14, versículo 14 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa. A hora de ceifar-te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. E vi outro grande e admirável sinal no céu: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho foi aberto no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Amém. Até aqui. Podem sentar-se todos. Então, dando continuidade aqui à exposição de Apocalipse, capítulo 14, versículo 14, diz assim: e olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é identificar quem é este que é descrito aqui. Para nós identificarmos quem é este, nós podemos ir para o início do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 13, diz assim: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro.
Olha só, ele está ali cingido, né, com uma veste comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. A gente vê ali que ele é chamado, né, é dito aqui, ele um semelhante ao Filho do Homem. Quem é esse Filho do Homem, que várias vezes a Escritura se refere? É Jesus Cristo. Jesus Cristo fala várias vezes a respeito de si como sendo o Filho do Homem. No versículo 7 desse mesmo capítulo, Apocalipse 1, versículo 7, diz assim, ó, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, quem é este que vem com as nuvens? É Jesus Cristo. Ele é aquele que é semelhante ao Filho do Homem, ele é aquele que vem com as nuvens, e todo olho verá. Então aqui fala a respeito da vinda do Senhor Jesus. E tudo isso também faz referência lá ao livro de Daniel. Profeta Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Versículo 13. Daniel 7, 13 diz assim: E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Quem é o ancião de dias? É o Pai. Quem é o Filho do Homem? É o Filho de Deus, é Jesus Cristo. Aí é dito assim, ó, e foi-lhe dado o domínio. A quem foi dado o domínio? Ao Filho do Homem, ou seja, a Jesus Cristo. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Este é o reino do nosso Senhor Jesus, um reino que é eterno. Aí voltando lá para o Apocalipse, agora 14, versículo 14. Então, e olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem. Então, com base, né, em todas essas referências, esses textos, nós podemos, né, ter a absoluta certeza aqui de que não está se tratando de um anjo, mas sim do próprio Cristo aqui. Assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Versículo 15. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem. Então, um anjo sai do templo, o templo que está nos céus, clama com grande voz, e diz ao que está assentado sobre a nuvem. Ou seja, ele fala, né, a Jesus Cristo: lança a tua foice e ceifa. A hora de ceifar-te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. Existem tempos, né, que Jesus Cristo ele disse que o Pai tinha reservado pela sua própria autoridade. Por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículos 6 e 7 diz assim: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Então fizeram uma pergunta, né, para Cristo a respeito do futuro, do que estava por vir. Versículo 7, disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então aqui, quando fala assim, ó, que um anjo saiu do templo clamando com grande voz, né, o que isso dá a entender? Que este anjo, ele recebeu uma ordem do Pai. Recebeu uma ordem do Pai para dizer assim, ó, aqui iniciou o momento, agora é o momento de a ceifa iniciar. A vinda de Cristo chegou, né? Finalmente, né, o dia, né, foi
estabelecido, o dia tem então, né, o seu cumprimento aqui. Por isso, né, esse anjo chega e diz, né, com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, que é Cristo, lança a tua foice e ceifa, a hora de ceifar-te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aí nós temos dois textos, né, nos evangelhos, um no evangelho de Marcos. Olha só, Marcos capítulo 4, Jesus ele conta uma parábola. Marcos capítulo 4, versículo 26 ao 29. É uma parábola sobre o quê? Sobre o reino de Deus. E aí diz assim, Marcos 4, versículo 26 ao 29. E dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. Isso aqui aponta para o quê? Para os filhos de Deus, que vão crescendo, amadurecendo, para o reino de Deus, né? Que ele vai crescendo, amadurecendo, até que chega a ceifa e se lhe mete a foice, porque está chegada a ceifa. Nós temos uma outra parábola no Evangelho de Mateus, que ela é muito semelhante a esta. Mateus capítulo 13, nós temos a parábola do joio, que é uma parábola bastante mal interpretada. Então, Mateus 13, versículo 24 em diante, nós temos a parábola do joio e do trigo. Do joio e do trigo. Propôs-lhes outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Vê que ela é bem parecida com aquela parábola lá de Marcos, né? Só que aqui vai trazer um outro aspecto, né? Que é a mistura que há. Lá aponta só para a colheita. O grão cheio na espiga, né? Ponto. Agora aqui vai trazer um outro aspecto também. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse, o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. O joio seria ajuntado primeiro, atado, né? Ou seja, seria ajuntado, atado em trigo, atado num local, depois seria com o objetivo, né, de ser posteriormente queimado. Mas o trigo seria juntado no celeiro. E como é que muitos interpretam, né, esta passagem? Interpretam como esse campo sendo a igreja e o trigo e o joio sendo aqueles que verdadeiramente são discípulos de Cristo, né, são fiéis ao Senhor no meio da igreja, e o joio seria no meio da igreja aqueles que são infiéis, aqueles que não se converteram verdadeiramente ao Senhor. Essa é a forma como muitos interpretam essa parábola. E então quando fala assim, queres tu que... os servos, né, disseram, queres, pois, que vamos arrancar o joio, né? E aí o Senhor diz, não, porque ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Aí então muitos entendem também que
isso seria uma espécie de prevenção, assim, para não se exercer disciplina no meio da igreja. Né? Por exemplo, a exclusão de alguém que está ali em pecado, que não queira, né, se arrepender e tal. Não podemos, né, porque quem somos nós? Nós não podemos arrancar o joio. Muitos argumentam, então, né, entendendo que o campo aqui seria a igreja, né, e que esse arrancar o joio seria disciplinar alguém até mesmo com a exclusão da comunhão, né, com a exclusão da membresia de uma igreja. Então, muitos interpretam essa passagem desta forma. Só que qual é o problema com essa interpretação, meus irmãos? O problema é que o próprio Cristo interpreta a parábola. A gente já vai ver aqui a interpretação que Cristo dá à parábola e não tem nada a ver com essa interpretação, que é a interpretação que muitas pessoas fazem da parábola. Essa interpretação que eu falei agora é a que os irmãos irão ouvir na maioria das pregações por aí. Pelo menos as que eu ouvi já, né, quando eu ouvi alguma pregação sobre essa passagem, eu normalmente percebo essa aplicação sendo feita. Uma aplicação sendo feita restritamente à igreja, à exclusão, à disciplina e tudo mais. Onde não tem, esse não é o objetivo pelo qual Jesus falou essa parábola, meus irmãos. E a gente já vai ver na própria interpretação que Cristo dá à parábola. No próprio capítulo, tá? Mateus 13, versículo 36, diz assim: Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio e do campo. Olha só, os discípulos pediram para Jesus que ele explicasse a eles especificamente esta parábola, a do joio e do campo. 37, e ele respondendo disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo. O próprio Cristo, ele é aquele que semeia a boa semente. E ele, 38, o campo é o mundo. Ele não diz que o campo é a igreja, ele diz que o campo é o mundo, ou seja, o mundo inteiro é o campo. O campo não é a igreja, o campo é o mundo. Jesus falou isso. Então, quem somos nós para contrariarmos a interpretação que Cristo deu à própria parábola que ele falou? O campo é o mundo, não a igreja, tá? O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, ou seja, são os filhos de Deus. Aqueles que, de fato, sim, se converteram, que pertencem ao Senhor, que foram lavados dos seus pecados. E o joio são os filhos do maligno. Mas não é os filhos do maligno somente dentro da igreja, que são membros de igrejas. É os filhos do maligno de maneira geral, que estão no mundo. Não os filhos do maligno que se infiltraram dentro da igreja, mas sim os filhos do maligno que estão no mundo. Olha só, 39. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Então, esses ceifeiros, aqueles, né, que disseram, que perguntaram ao Senhor: Senhor, queres que arranquemos o joio? Não são pastores, não são o próprio trigo ali, que são os filhos do reino, né? O povo de Deus fiel ali, que está ali. Esse aí que está se dizendo irmão, olha, acho que está precisando de uma disciplina, hein? Precisa ser chamado a arrependimento. Se não se arrepender, precisaria ser excluído da membresia. Aqueles que pedem para arrancar o joio, Senhor, queres que vamos lá e arranquemos o joio? Não são pastores e nem é o trigo que pede. São os ceifeiros, são os anjos. E esse arrancar, meus irmãos, é arrancar no sentido de matar mesmo. Esse é o arrancar. É no sentido de eliminar. É no sentido de julgar, de exercer juízo sobre o joio. Esse é o sentido. Porque os ceifeiros são os anjos. Ou seja, aqueles que estavam questionando: Senhor, queres, pois, que vamos arrancá-lo? São os anjos. O que Deus diz? Senhor, não é o momento ainda. Ou seja, vai chegar o momento do juízo. Vai chegar o momento onde Deus vai enviar os seus anjos para exercer o juízo, para arrancar o joio. Mas não era o momento ainda. Quando é o momento? Na ceifa, que é quando? O fim do mundo. No fim do mundo, ou seja, na vinda do Senhor Jesus. Neste contexto da vinda do Senhor Jesus é que o joio será arrancado, o joio será
colhido, né, atado em feixes para ser queimado, enquanto o trigo ele é colhido para ser ajuntado no celeiro do Senhor. Aí, 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará ao Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lança-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E então os justos, que são o trigo, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? E essa parábola, ou essas duas, né, elas têm conexão direta com esse texto de Apocalipse que nós estamos lendo, sobre essa ceifa. Que nós vemos aqui, versículo 15, Apocalipse 14, 15. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa. A hora de ceifar-te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada, ou foi ceifada. E uma vez que nós podemos fazer essa conexão lá com a parábola do joio e do trigo, isso significa o quê? Que é tanto o exercício de juízo sobre os ímpios, como também o arrebatamento dos justos. É o dia da vinda do Senhor Jesus, quando os ímpios serão julgados e quando os justos serão reunidos para o encontro com o Senhor nos ares. Então ali acontece a ceifa de todos. Como é que lá na parábola do joio é dito que o joio ele é atado em feixes, né? Ou seja, ele é ajuntado. Vê que primeiro é ajuntado o joio e depois o trigo é colhido. Lá na parábola ele deixa bem claro isso, que o joio é primeiro e depois o trigo. De maneira semelhante, aqui em Apocalipse nós vemos o joio sendo ajuntado primeiro e depois o trigo. Porque olha só, como é que ocorre o ajuntamento do joio? É lá no derramamento das taças. Quando as taças serão derramadas, as 7 taças da ira de Deus, e quando a 6ª taça é derramada, diz assim, ó, Apocalipse 16, versículo 12. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazendo milagres vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Depois no versículo 16 diz assim, ó, e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então os ímpios, aqueles que estarão em rebeldia contra Deus, eles serão congregados, ou seja, serão ajuntados num local, que é em Armagedon. Isso é o quê? Isso é justamente o joio sendo ajuntado num local, para depois o juízo cair sobre o joio. E é após esse joio já estar ali em Armagedon, quando na sequência, né, tem o derramamento da 7ª taça, a última, que juntamente com o derramamento da 7ª taça, há o toque da 7ª trombeta e ocorre o arrebatamento da igreja, ocorre o arrebatamento do povo de Deus, ou seja, onde então o trigo é colhido e ajuntado, né, para o celeiro do Senhor. Mas voltando aqui, Apocalipse 14 e versículo 17. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Uma coisa, quando fala ali da ceifa, né, nos versículos anteriores, sim, porque a colheita da terra está madura, nós podemos interpretar como ambos, tanto os ímpios como os justos,
sendo ceifados, né, sendo essa colheita da terra, né, sendo feita, tanto dos ímpios como dos justos. Mas agora, quando fala aqui dessa colheita da uva, dessa vindima, aqui o foco está nos ímpios. O foco está nos ímpios. Porque olha só, vindima os cachos da vinha da terra, porque já suas uvas estão maduras. Olha o 19. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra. E atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Vê, essas uvas, elas são lançadas num lagar, e esse lagar é chamado lagar da ira de Deus. Versículo 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Então isso aqui não pode estar falando do povo de Deus, porque isso aqui é um juízo. Por mais que eu já vi também uma interpretação, tá? Não concordo com essa interpretação, de que aqui seria o povo de Deus, mas daí, olha só, o que precisaria, né? Para aqueles que identificam isso aqui como povo de Deus, eles colocam, né, como esse sendo pisado fora da cidade, né, sendo pisado não por Deus, mas sendo pisado pelos ímpios, né, como aqui sendo, assim, o período da grande tribulação, né, e tudo mais. Só que, eu acho assim, ó, meio forçada essa interpretação, de que aqui seria, né, uma referência à grande tribulação, onde o povo de Deus estaria sendo pisado pelos ímpios, né, no lagar da ira de Deus. Se encaixa de maneira muito melhor, e a gente vai ler outras passagens, né, nos profetas, Isaías, Joel, onde mostra, né, que a gente percebe uma conexão muito melhor, né, muito mais harmônica, né, como entendendo isso que sendo um juízo da parte de Deus sobre os ímpios, do que sendo o povo de Deus sendo perseguido pelos ímpios. Mas vamos lá. Vamos abrir primeiro em Joel, capítulo 3. A gente vai começar a entender como realmente a interpretação correta, né? Isso aqui é um juízo da parte de Deus sobre os ímpios. Então, Joel, capítulo 3, versículo 1. Versículo 1 e 2 diz assim: porque eis que naqueles dias e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações, e as farei descer ao vale de Jeosafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Agora, pouco mais adiante no capítulo, versículo 9 em diante, diz assim: proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices, diga o fraco, eu sou forte, e ajuntai-vos e vinde, todos os gentios em redor, e congregai-vos. O Senhor, ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Percebam que isso aqui tem conexão direta, irmãos, com aquele ajuntamento que nós já lemos lá em Apocalipse 16, de Armagedon. Aqueles exércitos se congregando para a peleja lá em Apocalipse 16, ao derramar da sexta taça, né? Aquele ajuntamento, aquele congregar-se daqueles exércitos. Aqui a profecia está fazendo referência ao mesmo ajuntamento, ao mesmo congregar, né? Versículo 12: suscitem-se os gentios e subam ao vale de Jeosafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Olha, meus irmãos, agora o versículo 13. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Então aqui, cheios, os vasos, né, dos lagares transbordando, o motivo desse lagar estar transbordando é por causa que a malícia era grande. Então isso aqui Joel aqui deixa muito claro que não está fazendo
uma referência ao povo de Deus sendo perseguido pelos ímpios, mas isso aqui é um juízo sobre os ímpios, eles sendo esmagados neste lagar. Versículo 14, multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Amém, até aqui. Vamos ler novamente aqui Apocalipse, capítulo 14, versículo 18 ao 20. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então, essa vinha da terra aqui está falando dos ímpios. O fato de as suas uvas estarem maduras, nós podemos comparar com aquela expressão que nós vemos várias vezes na Escritura, do cálice da iniquidade transbordando. Ou seja, a medida do cálice, até um pouco antes disso, não estava cheia ainda. Mas aqui ficou completamente cheia, transbordante. Por isso, então, é a mesma referência às uvas estarem maduras, ou seja, a medida da iniquidade se completou. Então o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade. E saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Agora nós vamos abrir um outro texto que é em Isaías. Isaías 63, versículo 1 em diante. Profeta Isaías, capítulo 63, versículo 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura? Que marcha com a sua grande força? Essas são as perguntas, né? Quem é este? E aí vem a resposta. Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Quem é aquele que fala em justiça e que é poderoso para salvar? Alguém? Jesus. Jesus. Este mesmo. Jesus é aquele que fala em justiça e que é poderoso para salvar. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual nós possamos ser salvos. O único nome poderoso para nos salvar é Jesus Cristo. Versículo 2, porque aí vem uma outra pergunta a Jesus. Nós já identificamos que é Jesus. Então, há uma outra pergunta feita a Jesus aqui. Por que está vermelha a tua vestidura? E as tuas roupas, como as daquele que pisa no lagar? Aí vem a resposta que Cristo dá. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém ouve comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derrubei por terra. Então aqui nós vemos claramente que é Jesus Cristo aquele que pisa o lagar, e ele vai pisar quem? Ele vai pisar o seu povo? Não. Ele vai pisar os ímpios, justamente aqueles que perseguiram o seu povo. Agora, voltando aqui para Apocalipse, né? Só que um pouco mais adiante. Olha só, Apocalipse 16. Isso aqui, meus irmãos, são textos que quando nós estudarmos Apocalipse 16, a gente vai rever, a gente vai relembrar aqui, né, algum desses textos que nós estamos lendo hoje. Mas o anjo derramou sobre o rio Eufrates, a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente.
No versículo 16, é dito que eles foram congregados, né, e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E mais adiante, em Apocalipse 19, nós temos a visão da vinda de Jesus Cristo. Onde é dito assim, Apocalipse 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Percebam aqui a conexão lá com o texto que nós lemos de Isaías. Lá em Isaías, a sua veste estava tingida em sangue, como a daquele que pisa o lagar. E aqui é dito que a sua veste o seu vestido, né, está tingido em sangue. Estava vestido de uma veste tingida em sangue. O nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez aqui a conexão entre os textos tanto de Joel, de Isaías, aqui nós temos aqui Apocalipse 19, e a conexão com Apocalipse 14. O anjo lançou a sua foice à terra, vindimou as uvas da vinha da terra, tirou-as no grande lagar da ira de Deus. Podemos dizer que esse lagar da ira de Deus, pelo menos nesse contexto, é o vale de Megido, que é o que dá nome, né? Armagedon. Armagedon tem esse nome por causa do vale de Megido, que é onde os povos ali estarão reunidos para a peleja e serão esmagados por Cristo. Versículo 20, Apocalipse 14, 20. O lagar foi pisado fora da cidade, saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. E aqui tem uma questão, diz que saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Quando fala aqui 1.600 estádios, né, dá esse número, o que seria essa medida aqui, né, nas nossas medidas? Né? Porque a gente fala assim, 1.600 estádios, fica até difícil de entender que medida seria essa. Né? O estádio, meus irmãos, era uma medida de 180 metros. Então, 1.600 estádios é uma medida de 288 quilômetros, ou 288 mil metros. 288 mil metros. Tá? Nós temos, por exemplo, um número aqui interessante no livro de Apocalipse, que é o número dos selados. Aqueles são selados lá em Apocalipse 7, é 144 mil selados. Nós vemos também, no início do capítulo 14, né, que estão diante do trono de Deus, 144 mil que foram comprados da terra. 144 mil que foram comprados da terra. Por que eles estão diante do trono? Porque eles são aqueles que foram mortos durante a grande tribulação. Eles simbolizam todos aqueles que foram selados e mortos durante o período da grande tribulação. Estão diante do trono de Deus. Mas eles são também aqueles que venceram a besta, a sua imagem, seu número, a sua marca. Eles estão diante do trono de Deus. Eles receberam, esses selados receberam a ira do diabo, né, do dragão, da besta. A besta faz guerra contra os santos e os vence, né, como nós lemos lá no capítulo 13 de Apocalipse. No versículo 7, né, diz assim, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Só que, então nós temos 144 mil que estão diante do trono de Deus, porque foram mortos pela besta. Não somente pela besta, mas de maneira especial, né, porque a besta, o anticristo, é um homem.
mas é um homem que vai estar governando sobre as nações. É um homem que vai estar sendo adorado pelas nações, por aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida. É um homem que vai ser adorado, que vai ter um junto com ele, que é o falso profeta, que vai instituir, vai mandar que seja feita uma imagem do anticristo para ser adorada. Aqueles que não adorarem serão mortos, mas aqueles que adorarem o anticristo, aqueles que receberem a sua marca na sua mão, nas suas testas, estes são identificados como a Babilônia. Porque assim como a igreja ela é a Nova Jerusalém, ela é a esposa do Cordeiro, aqueles que seguem a besta são a Babilônia. São aqueles que receberão o juízo da parte do Senhor. Como diz ali, Apocalipse, capítulo 14, versículo 8. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E aí, olha só um pouco mais adiante, no capítulo 18 de Apocalipse, também falando sobre os juízos da Babilônia. Diz assim, Apocalipse 18, versículo 4 em diante. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Quem é que comete pecados, meus irmãos? Uma cidade de pedras pode cometer pecados? As pessoas, os cidadãos de uma cidade que cometem pecados. Então, os cidadãos de Babilônia, eles são identificados, né, como a própria Babilônia. Então, muitas vezes, né, quando Deus exerce o juízo sobre uma cidade, muitas vezes ele vai mencionar, o juízo, na verdade, não está sendo exercido sobre realmente terra, prédios, casas, é de maneira especial sobre os cidadãos da cidade. Então, quando fala esse juízo sobre Babilônia, é de maneira especial os cidadãos de Babilônia. Eles são, de fato, a Babilônia. E a Babilônia é aquela cidade de maneira especial ligada ao anticristo e que persegue o povo de Deus no período da grande tribulação. Vê dito aqui que, né, as suas iniquidades, né, se acumularam, seus pecados se acumularam até o céu. Isso aqui tem conexão com o quê? Com as uvas que estão maduras, que a gente leu lá em Apocalipse 14. Aqui é dito que Deus se lembrou das iniquidades dela. Olha o versículo 6. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai a ela em dobro. Então, o juízo de Babilônia é dado em dobro. Então, assim como os 144 mil foram mortos por Babilônia, então, quando Babilônia é esmagada, o espaço, né, pelo qual o sangue dela, né, alcança, é o espaço de 1.600 estádios, ou 2.888 mil metros. Para cada metro, né, é o dobro, né, daqueles que foram mortos por ela. 144 mil foram mortos, então 288 mil metros é a quantidade, a extensão do sangue de Babilônia que vai ser, como diz aqui, né, saiu sangue do lagar até o freio dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Continuando aqui, capítulo 15 de Apocalipse, versículo 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Aqui fala de um sinal no céu, né, grande e admirável. Nós já vimos isso antes, lá em Apocalipse 12,
nós vimos, por exemplo, no versículo 3, e viu-se outro sinal no céu. Quem era esse sinal no céu? Um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre as suas cabeças, 7 diademas. O dragão, ele é um sinal, um outro sinal no céu. Agora, antes disso, no capítulo 12, versículo 1, diz assim, ó, e viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então, esse grande sinal, o dragão é um sinal, a mulher, que é a igreja do Senhor, que é o povo de Deus ao longo de todos os séculos, é um grande sinal. Mas agora, 15:1, nós temos um grande e admirável sinal. Fica aqui, é um pouco maior, né? Vi um grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Por que é um grande sinal? Porque Deus ele exerce juízo há muito tempo sobre a terra. A gente vê, né, lá no dilúvio Deus exerceu juízo. Nós vemos ao longo de toda a história, né, Babel, Deus exerceu juízo em Babel. Sodoma e Gomorra, depois lá na terra de Canaã, o povo de Israel que é levado em cativeiro, várias situações, a própria destruição de Jerusalém, 40 anos depois de Cristo, né, quando Cristo é crucificado, morto, sepultado, ressuscita, sobe aos céus, mas 40 anos depois, no ano 70, Jerusalém é destruída, também como um juízo de Deus. Então Deus, ao longo da história, por muitas vezes exerceu juízo. Só que aqui, meus irmãos, essas 7 últimas pragas, elas são aonde esses exercícios de juízos temporais, ou seja, que acontecem neste tempo, ou seja, anteriores à vinda de Cristo, anteriores ao fim do mundo, aqui é onde vai se consumar. Aqui é onde vai se completar o juízo de Deus. Ou seja, a ira de Deus manifesta. Porque nelas é consumada a ira de Deus. Por isso que é um grande e admirável sinal. Um grande e admirável sinal. Versículo 2. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo. E também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Quando fala aqui um mar de vidro misturado com fogo, o que é esse mar de vidro? Isso aqui aponta 2 coisas. Nós vemos lá no templo, né, quando o templo, Salomão construiu o templo, o que havia na frente do templo? Tinha um altar de holocaustos, mas também tinha um mar. O que é um mar? O mar, lá no templo, era uma espécie de piscina. Só que no templo era de cobre, né, e era usado para purificação. Era usado para os sacerdotes, né, se lavarem e poderem, né, oficiarem perante o Senhor. No que nós somos lavados? Nós que somos constituídos por meio de Cristo, né, como sacerdotes de Deus, para podermos oficiar perante a presença de Deus, nós somos lavados no quê? No sangue de Cristo. Então o mar ele aponta para o sangue de Cristo que nos lava. Olha só, vamos ver aqui algumas passagens. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Vê, nós somos lavados no sangue de Jesus e somos então preparados, né, constituídos como reis e sacerdotes. Nós vemos também aqueles que vêm da grande tribulação, porque esses que é dito aqui, ó, que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal, do número do seu nome, e que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Da onde que eles vêm? Eles vêm da grande tribulação. Porque quando é que vai acontecer da besta se manifestar e governar sobre o mundo inteiro? Durante a grande tribulação.
Quando é que vai se exigir adoração à imagem da besta? Durante a grande tribulação. Quando é que vai ser instituída a marca, o sinal da besta? E quem não puser o sinal na mão direita ou na testa não vai poder comprar ou vender. Quando é que vai ser estabelecido isso? Na grande tribulação. Ou o número do seu nome, porque pode ser a marca ou o número, né? Ou o nome da besta. Quando é tudo isso? Durante a grande tribulação. Quem não aceitar vai ser morto. Então, esses que saem vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal, do número do seu nome, e que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus, eles estavam aonde? Nos céus. Eles estavam nos céus por quê? Porque eles morreram ao não aceitar a marca, a não aceitar se prostrar em adoração à besta, a não se aliar ao anticristo. Por isso que eles morrem e estão diante do trono de Deus. Estão aqui, né, junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Eles vêm da grande tribulação. Eles são a mesma multidão que lá em Apocalipse 7, diz assim, depois dessas coisas, Apocalipse 7, versículo 9, depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Aí, o que acontece depois? Versículo 13, e um dos anciãos me falou, dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Versículo 14, e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Então vejam que estes é o mesmo povo. São aqueles que vêm da grande tribulação. São aqueles que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem. Porque quando fala assim, lá em Apocalipse 13, versículo 7, né, que para a besta, né, a besta foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Esse vencê-los é apenas no que tange ao aspecto temporal. De uma perspectiva humana, quem olha assim, o anticristo está matando os santos, está matando o povo de Deus, então, em tese, ele estaria vencendo. Só que, de maneira semelhante como Cristo, como é que Cristo venceu? Ele venceu a morrer na cruz. E de maneira semelhante, o povo de Deus, durante a grande tribulação, ao morrer por não aceitar ser marcado, ao morrer por não aceitar a adoração, é que está vencendo de maneira semelhante como Cristo. E aí, então, estes são os que saíram vitoriosos da besta. Todos esses aqui, isso aqui está acontecendo, meus irmãos, essa visão aqui de Apocalipse 15, ela não está acontecendo após a vinda de Cristo. Ela está acontecendo logo antes. Ou seja, é logo antes das taças serem derramadas. Ou seja, quando é que está acontecendo essa visão aqui? Desses que saem vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal. É no período logo anterior ao derramamento das taças, logo antes da vinda de Cristo. Ou seja, aqui é apenas a alma destes que está nos céus. Eles não estão ressurretos nos céus. A ressurreição, ela ocorre somente na vinda de Cristo. E que ela ocorre quando? Quando somente a 7ª taça é derramada. A 7ª taça é derramada, aí é que acontece o arrebatamento da igreja. Aí é que acontece a ressurreição daqueles que morreram. Aí é que estes aqui que venceram a besta, a sua imagem, o seu sinal, o número do seu nome, eles irão ressuscitar. Quando? Ao derramar da 7ª taça, onde é tocada a 7ª trombeta, e aí é que acontece a ressurreição, a vinda de Cristo, o arrebatamento. Então vi como que um grande mar de vidro misturado com fogo. Esse mar de vidro também ele é mencionado, né, porque aqui, o que acontece? Eu mencionei lá o mar, né, lá do templo de Salomão. Mas, como é que tanto o tabernáculo como o templo, eles foram feitos com base no quê? Com base no modelo de um tabernáculo e um templo celestiais.
Então, aquele mar que havia sido feito para o templo de Salomão, ele havia sido feito com base no mar que havia no templo e tabernáculo que está nos céus. Este aqui. E que também é mencionado em Apocalipse 4. Apocalipse 4, e versículo 6, diz assim, ó, e havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. Tu vê, diante do trono de Deus, né, havia um mar de vidro semelhante ao cristal. Aqui em Apocalipse 15, é dito que este mar de vidro está misturado com fogo. E além de ter visto isso, João vê os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal, do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Da mesma forma como os 144.000. Lá no início do capítulo 14, é dito assim, ó, e eu ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas. Aliás, vamos ler o 14 desde do 1. 14, versículo 1. E olhei e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E eu ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão. E eu ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. Tu vê, esses 144.000 aqui estão tocando as suas harpas. Ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. Né? Até é interessante, né, que esse verbo tocavam, no grego aqui nós temos arpistas, harpas, né, mas o tocavam aqui é um verbo cujo radical tem a mesma conexão com harpas. Ou seja, poderia ter sido traduzido assim, arpejavam com as suas harpas. Né? Arpistas que arpejavam com as suas harpas. Os 144.000 estão com as suas harpas. De maneira semelhante, porque afinal é a mesma visão. Só que aqui os 144.000 é um número que ele é simbólico. Ele não é um número literal. Ele é um número simbólico, ele aponta para a totalidade do povo de Deus e também aponta para a totalidade daqueles que serão guardados durante o período da grande tribulação e, né, guardados dos juízos da parte de Deus, né, porque, né, a igreja, o povo de Deus que estará enfrentando o período da grande tribulação, vai estar, alguns, né, serão guardados de tudo e estarão vivos no final, serão arrebatados, né, serão transformados, vivos, não passarão pela morte. Outros serão mortos nessa perseguição que haverá. E aqui também, então, aponta, né, para estes que serão, esses 144.000, né, aponta para essa totalidade daqueles que serão mártires durante o período da grande tribulação. E que são esses que a gente vê aqui no versículo 2 do capítulo 15. Versículo 3, 15:3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Veja que eles cantam o cântico de Moisés, servo de Deus. Quando nós vemos menção ao cântico de Moisés? A primeira menção ao cântico de Moisés é quando o povo é liberto lá do Egito, vão para o deserto, Faraó persegue, vem com seus exércitos, né, e persegue o povo de Deus que havia sido resgatado lá do Egito. Eles atravessam o Mar Vermelho. Ao atravessar o Mar Vermelho, Faraó segue eles e tenta atravessar também o Mar Vermelho atrás deles. Só que quando o povo termina de atravessar, Faraó não tinha conseguido alcançar eles ainda, mas estava todo o exército de Faraó no meio do Mar Vermelho, atravessando ali, tentando atravessar. No momento que o povo termina de passar, Deus pega e fecha o mar. E aí Faraó com seus exércitos são afogados nas águas do Mar Vermelho. E então, lá em Êxodo capítulo 15, nós vamos daí ter lá o cântico de Moisés, onde eles louvam ao Senhor pelo juízo que ele exerceu contra os inimigos, contra aqueles que os perseguiam. Só que aqui é dito não apenas, né, cantavam o cântico de Moisés. Existe também um outro cântico de Moisés, né, lá no final de Deuteronômio. Quando toda a lei, né, é dada ali, Deus também dá um cântico, né, para que Moisés ensinasse o povo e servisse de testemunha
para eles. Lá também nós temos um cântico. E é interessante que há algumas referências, tanto lá em Êxodo 15, naquele primeiro cântico, como também naquele último cântico, nós vemos algumas referências ali ao que é cantado aqui depois, né, do versículo 13 em diante. Só que aqui não é apenas o cântico de Moisés que é cantado. Né? Cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus. É dito que eles cantavam o cântico do Cordeiro. Por quê? Porque essa vitória aqui, quem é que conquistou, quem é que é exaltado por meio da vitória do povo de Deus? Não é Moisés. Moisés ele apenas é um tipo que apontava para Cristo. O verdadeiro líder do seu povo e que dá a vitória para todo o povo de Deus é o Cordeiro. Cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. O Senhor, Ele é o Rei dos Santos. O Senhor, Ele é justo, Ele é verdadeiro. A gente vai ver novamente, né, Deus sendo louvado pela sua justiça, pela sua verdade. Por exemplo, no capítulo 16, versículo 7. Eu vi outro altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Mas aqui diz: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Versículo 4: quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Aí vem a pergunta: quem não? Quem te não temerá, ó Senhor? Quando o Senhor estiver manifestando o seu juízo, vai haver alguém que não temerá o Senhor? Será que os demônios não vão temer o Senhor? Os demônios, Tiago já diz na sua carta, né? Os demônios, eles creem e tremem diante do Senhor. Então, com certeza, Satanás e os demônios, eles já temem o Senhor. Mas agora tem muitos homens que não conhecem verdadeiramente a Deus, que estão em rebeldia contra Deus, que o desprezam, que blasfemam do Senhor. Mas vai chegar um dia onde não vai haver ninguém que não tema o Senhor. Por exemplo, nós vemos em Apocalipse capítulo 6, justamente em conexão à vinda do Senhor, que é dito assim, Apocalipse 6, versículo 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, esses homens aqui, que estão falando isso, estão dizendo para os montes e rochedos caírem sobre eles, para serem escondidos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Será que eles estão falando isso em temor ou sem temor? Com certeza estão falando isso em temor. Então, quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Vai chegar um dia onde todo o joelho terá de se dobrar. Filipenses, capítulo 2, diz assim, Filipenses 2, versículo 5 em diante: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus Pai. Ou seja, vai chegar o dia onde todos terão que se dobrar e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E voltando aqui, olha só, quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Só tu és santo. Quando fala assim, só tu és santo, não significa que o Senhor Jesus não santifica o seu povo, né? Porque várias vezes na Escritura o povo de Deus são chamados de santos. Só que a santidade do povo de Deus, o povo de Deus sendo identificado como santos, isso jamais pode ser comparada com a santidade do próprio Deus. Deus, ele é santo de uma maneira singular, de uma maneira única. E a maneira tão plena e completa com a qual Deus é santo é tal a ponto que pode-se dizer, porque só tu és santo. Existe uma santidade em Deus que é característica somente dele. Deus, ele é tão santo que aqueles que estão na presença de Deus, o que a gente mais vê na Escritura, né, quando está ali os serafins, querubins e todos, né, estão clamando diante de Deus, santo, santo, santo. De tão elevada que é a santidade de Deus. Ponto que aqui é dito, né, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Percebam que as 7 taças sendo derramadas são os últimos juízos de Deus sendo derramados, pelo menos anteriores à vinda de Cristo. Anteriores à vinda do Senhor, as 7 taças são as últimas, né, o derramar dos últimos juízos de Deus sobre a terra. E que é o que nós vemos, né, no início do capítulo 15, né, vi um outro grande e admirável sinal no céu. Justamente esses juízos que seriam derramados. Grande e admirável. E outra coisa digna de nota é que, quando o cântico foi cantado, esse cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, quem é que estava cantando? Aqueles que vieram da grande tribulação. Aqueles que vieram, que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, né, e tudo mais. Esses que foram perseguidos pela besta, pela Babilônia. Esses que estarão cantando este cântico, né, que inicia no versículo 3 e que finaliza aqui no versículo 4. E olha só quais são as primeiras palavras do cântico. Grandes e maravilhosas são as tuas obras. Grandes e maravilhosas. Esse termo maravilhosas é a mesma palavra que foi traduzida lá no versículo 1 como admirável. Só que aqui está a única diferença é que está no plural. Né? Grandes e maravilhosas. Lá, admirável. Nós poderíamos, né, traduzir grandes e admiráveis são as tuas obras, como lá no versículo 1, vi um outro grande e maravilhoso sinal no céu. Nós poderíamos também traduzir assim, porque a palavra no grego é a mesma, só muda que um está no singular e o outro está no plural. Mas são exatamente igual. As duas palavras se repetindo aqui. Então, grande e admirável sinal, ele aponta, né, para esse juízo de Deus, e esse cântico que está sendo entoado aqui, uma vez que inicia já com grande e maravilhosas são as tuas obras, aponta de maneira especial para esses juízos de Deus que estarão sendo manifestos, como diz ali no final do 4, né? Porque os teus juízos são manifestos. E nós vamos finalizar aqui no versículo 4 hoje. Né? Semana que vem, então, a gente dá continuidade do versículo 5 em diante e adentramos aqui, então, no capítulo 16, né? Que é o derramar dessas 7 taças da ira de Deus. Amém, meus irmãos?